Muito bem, mais uma vez estamos aqui para a nossa mega aula de Direito Penal. Hoje continuando sobre a teoria e aplicação da pena, nossa 11ª aula do mega curso aí. E como de costume, chamamos o nosso parceiro, nosso amigão aí, Dr. Gabriel, para devagar e começar a comentar, explicar sobre a temática e comentar os artigos que são em volta dessa temática. É com você, Gabriel. Bem, muito boa tarde, André. Boa tarde a todos aqueles que vão assistir a esta aula posteriormente. É um prazer, mais uma vez, estar aqui com vocês para darmos continuidade aos estudos da parte geral do direito penal e já avançando um pouquinho mais, digamos assim, na teoria geral da pena, aquilo que nós podemos conceber como uma compreensão geral a respeito da temática relativa à sanção penal, ou seja, a consequência jurídica necessária da prática de uma infração penal. Pessoal, nós estávamos estudando os regimes prisionais, regime fechado, semiaberto, aberto, algumas regras que o nosso Código Penal dispõe a respeito desses regimes de cumprimento de pena. Lembrando que nós vamos retornar ainda a algumas complexidades e algumas peculiaridades desses regimes prisionais, quando nós analisarmos, por exemplo, o tema assim, do enquadramento jurisprudencial que tudo isso tem, né, das súmulas, dos julgamentos mais relevantes dos nossos tribunais superiores. Entretanto, nós desenhamos linhas gerais que estão dispostas nos artigos antecedentes, né? Então, a aula de hoje é dedicada à análise a partir do artigo 37 do Código Penal, do regime especial, né? Então, lembrando, nós temos uma pena, esta pena, ela pode contemplar no preceito secundário, ou seja, naquela atribuição dada pelo legislador da consequência, ou seja, do grau de reprovabilidade que aquele comportamento tem, que é expresso numa quantidade X de tempo que a pessoa pode, em tese, pegar de pena privativa de liberdade. Por exemplo, furto, pena de 1 a 4 anos. É esta a pena que a pessoa estará sujeita caso venha a subtrair coisa alheia móvel, né? Então, a partir deste preceito secundário, nós sempre observamos um tipo de pena. Logo, há um correspondente em tempo, por exemplo, 1 a 4 anos, 6 a 20, 12 a 30, etc. Mas há, antes da menção a esta referência temporal, a esta referência prazal, também um tipo, um nome, que é chamado de tipo da pena. Então, quando nós falamos tipo da pena, nós estamos nos referindo a reclusão, detenção ou prisão simples. E nós já estudamos as consequências da adoção de um tipo de pena de reclusão, de detenção e de prisão simples, notadamente a partir da fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Mas esse assunto é correspondente à aula passada, mas só fazendo uma breve recapitulação aqui com vocês, tudo bem? Então vamos lá, regime especial, artigo 37 do Código Penal. As mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observando-se os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal, bem como, no que couber, o disposto neste capítulo. Redação dada aí pela Lei 7.209, que é a reforma da parte geral, a grande reforma da parte geral do Código Penal. Muito bem. Pessoal, a questão de nós termos um regime especial de cumprimento de pena, ou de um estabelecimento próprio, específico, voltado para as mulheres, isto é a decorrência natural da evolução civilizatória, tá? A própria Constituição já assegura que haja separação dos presos em razão dos sexos, tá? Isto também é uma decorrência da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E o nosso Código Penal também segue essa mesma linha, sem prejuízo, vale dizer, da própria Lei de Execução Penal, a LEP, a Lei 7.210 de 84. Muito bem. Então, é necessário que haja, por razões óbvias, a separação entre homens e mulheres, e que as mulheres cumpram pena em estabelecimento próprio, observando-se os direitos e deveres inerentes à sua condição pessoal, por exemplo, a condição relativa à maternidade, né? A amamentação, o período de amamentação, a possibilidade de ter uma convivência familiar com o filho, por exemplo, né? Tudo isso são peculiaridades inerentes à condição feminina. Portanto, nós devemos ter um estabelecimento próprio para esse tipo de cumprimento de pena. Além disso,
nós devemos observar que também as pessoas encarregadas de tratar diretamente com as detentas, com as pessoas presas do sexo feminino, também devem ser pessoas do sexo feminino, para evitar qualquer tipo de abuso, qualquer tipo de constrangimento e assim sucessivamente. Vale lembrar também que o desrespeito a esta separação, a esta classificação, no que se refere ao sexo, também pode ser punida se houver aí a presença de um elemento subjetivo especial do tipo legal de crime, que pode animar a conduta do agente e configurar um crime de abuso de autoridade, nos termos da Lei 13.869 de 2019. Tudo bem? Então, um regime especial aí para as mulheres. Direitos do preso. Artigo 38. O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. Novamente, um paradigma civilizatório, ou seja, os presos também são sujeitos de direito, à medida em que eles conservam algumas prerrogativas, algumas peculiaridades inerentes à condição humana. E estes direitos devem ser respeitados, né? Logicamente que alguns direitos vão colidir com a privação da liberdade, com o próprio cumprimento da sanção que veio em virtude da prática de uma conduta ilícita. Por exemplo, um direito que o preso conserva, o direito à convivência familiar. Claro que com algumas restrições, esses direitos não são absolutos. Portanto, algumas restrições devem existir, mas, na essência, a convivência, a visita familiar, a visita, de repente, de um filho, da esposa, tudo isso são direitos que asseguram toda pessoa que esteja custodiada, que esteja aí sob a custódia do Estado. Tá? Além disso, o direito ao trabalho, o direito à percepção de um salário relativamente digno, que possa assegurar-lhe o mínimo possível, o mínimo existencial. Tá? Eventualmente, o preso ele tem direito, eventualmente não, ele sempre tem direito de, por exemplo, formar uma poupança, né? Receber esse salário, direcioná-lo a outras pessoas, administrar, ainda que por meio de terceiros, os seus recursos, aquilo que ele adquiriu em virtude do seu trabalho. Né? O preso tem direito, por exemplo, à assistência médica, isso é básico. Assistência médica, assistência odontológica, seja dentro do estabelecimento prisional ou mesmo fora, se for o caso, né? É possível que haja uma permissão de saída por parte do diretor do estabelecimento prisional. Ele tem direito à assistência religiosa, assistência psicológica. Então, são alguns direitos que podem ser concedidos aos presos, que podem conviver muito bem com a privação da liberdade. Tudo bem? Outros direitos, evidentemente que o preso, por exemplo, cumprindo pena no regime fechado, ele não pode sair quando ele quiser. Evidente, é uma consequência natural da aplicação da pena e do cumprimento da sanção imposta. O preso, ele não pode ingerir bebida alcoólica dentro do estabelecimento. Por quê? Porque isto fere a lógica e fere a própria disciplina e a ordem interna do estabelecimento prisional. O preso também não pode usar drogas ilícitas, claro. Né? O preso não pode se comunicar com o mundo externo, por exemplo, através de aparelhos celulares, através de mecanismos proibidos. Tá? E vale dizer que os direitos do preso consistem, né? Os direitos do preso estão incertos num rol meramente exemplificativo. Se nós verificarmos a lei de execução penal, ela traz um rol meramente exemplificativo, exemplos de direitos que podem ser reconhecidos ao preso. Né? Ao passo que os deveres impostos aos presos, aos custodiados, estes deveres estão enclausurados num rol taxativo, nitidamente taxativo. Tá bom? Trabalho do preso, artigo 39. O trabalho do preso será sempre remunerado, sendo-lhe garantidos os benefícios da Previdência Social. Olha aqui mais um direito reconhecido. Então, o preso exercerá uma função, ele pode exercer um emprego, e este emprego será remunerado. Né? Ainda que não se observe, conforme já entendeu o Supremo Tribunal Federal, que isto não é incompatível com a garantia mínima ali do artigo 7º da Constituição, que haja a observação
do salário mínimo, por exemplo. É possível que o preso ganhe menos do que o salário mínimo, tá? Mas é um trabalho remunerado. E todas as garantias e benefícios relativos à Previdência Social também são garantidos ao preso, aquele que tem a sua liberdade privada por razão de uma vontade e decisão do Estado. Legislação especial. Artigo 40. A legislação especial regulará a matéria prevista nos artigos 38 e 39 deste Código, bem como especificará os deveres e direitos do preso, os critérios para a revogação e transferência dos regimes e estabelecerá as infrações disciplinares e correspondentes sanções. Portanto, todo um regramento atinente à fase executória, a esse tipo de processo, que é um processo de execução, todos os incidentes, os deveres, os direitos, as regras, os critérios de revogação, transferência de regimes, regressão, progressão, tudo isso vai, ou seria regulamentado através de uma lei específica. Qual é esta lei específica? A Lei de Execução Penal, que veio no ano seguinte e entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 1985. A Lei 7.210 de 84. Tudo bem? Artigo 41. Superveniência de doença mental. Aqui nós vamos fazer um breve comentário, André, mas nós vamos voltar a este tema quando nós estudarmos a espécie de sanção penal e medida de segurança. Tudo bem? Vamos fazer a leitura e um breve comentário. Artigo 41. O condenado a quem sobrevém doença mental deve ser recolhido ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, a falta, a outro estabelecimento adequado. Portanto, o condenado que conservava sua rigidez mental no momento da condenação, no momento do fato, foi submetido a um estabelecimento prisional para cumprimento de pena, a uma penitenciária. E durante o cumprimento da pena sobrevém uma doença mental, por isso, superveniência de doença mental, o que acontece? Ele deve ser recolhido a um hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, e se não houver um hospital de custódia e tratamento disponível, a qualquer outro estabelecimento adequado, nos termos da lei. Tá? Então, é um tratamento diferenciado àquele que tem uma doença mental supervenientemente à condenação. Tudo bem? A gente vai esclarecer mais alguns pontos disso, repita-se, quando for a ocasião de nós estudarmos o tema medidas de segurança, a partir ali do artigo 96 do Código Penal, salvo engano. Ok? Detração. Artigo 42. Você sabe o que é detração, André? Se eu pedisse para você dar um conceito de detração, sem olhar a lei, sem se espelhar no conceito da lei, o que você diria que é detração? Detração penal. Você já ouviu essa palavra? Não, mas já diminuir alguma coisa. Detração, né? Algum tipo de redução, de compensação. É essa a ideia. Então, a detração penal, aqui o conceito do artigo 42 do nosso Código, computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Qual que é a ideia da detração? A ideia da detração é que, se uma pessoa tem a sua custódia cautelar definida, ou seja, se a pessoa é presa preventivamente, se a pessoa cumpre uma prisão temporária, tem um prazo definido na lei, nos termos da lei 7.860 de 89. Tá? O período que a pessoa está presa, está custodiada, este período, este tempo, será descontado da pena futuramente aplicada na sentença pelo juiz. Então, se o juiz chega ao final do processo e reconhece a pessoa é culpada, tem prova suficiente, vamos lá para a condenação. Atribua a pena de 5 anos, por exemplo, né? Pena de reclusão de 5 anos. Se a pessoa já havia cumprido prisão preventiva pelo prazo de 1 ano, e vale dizer que a prisão preventiva não tem um prazo definido na lei, embora o juiz deva revisar os fundamentos da decretação daquela custódia cautelar de ofício a cada 90 dias, né, nos termos do parágrafo único do artigo 316 do CPP, do Código de Processo Penal, conforme a mudança legislativa promovida pelo pacote de crime, o fato é que a prisão preventiva não tem realmente um prazo definido. Mas, se ela durar 1 ano, 2 anos, 2 anos e meio, guardando uma
compreensão de proporcionalidade, de razoabilidade, de acordo com a gravidade do caso, o número de réus, a complexidade do caso, a pluralidade de provas, etc. Este período de prisão preventiva será descontado da pena futura. Então, este período de prisão legal, preventiva, por exemplo, de 2 anos, será abatido do montante de 5 anos. Então, o juiz considera, ele fixa a pena de 5 anos, mas considera o período de 2 anos que a pessoa cumpriu prisão preventiva. Logo, quanto falta para a pessoa cumprir de pena? 3 anos. A isto nós damos o nome de detração penal. Então, a detração penal é esse desconto é o desconto na pena privativa de liberdade e também na medida de segurança do tempo de prisão provisória. Prisão preventiva, prisão temporária. Né? E esta prisão pode ser cumprida tanto no Brasil como no estrangeiro. Né? Nosso código aceita uma prisão cautelar cumprida no estrangeiro, em outro país. O de prisão administrativa. E hoje em dia, pessoal, há muita controvérsia no que se refere à existência ou não de prisão administrativa e o que seria uma prisão administrativa. Né? Antigamente existia uma prisão administrativa que era vocacionada a compelir o devedor a cumprir uma determinada obrigação. Né? Nós tínhamos até o entendimento não muito antigo do STF acerca do status normativo do Tratado Internacional relativamente à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Nós tínhamos e ainda temos na nossa Constituição a possibilidade de prisão civil, né, do devedor, do depositário infiel. Embora esta modalidade de prisão tenha sido afastada pelo Supremo. Mas uma prisão administrativa, nós temos prisão disciplinar, né, no âmbito militar, por exemplo, no âmbito das Forças Armadas, mas uma prisão administrativa, no sentido que a lei aqui estabelece, muitos entendem que essa disposição foi revogada. Né? Ela não encontra mais aplicabilidade e sustento em algum dispositivo de lei. Né? E também o de internação, por exemplo, internação em hospital de custódia e tratamento. Então, todas essas espécies de privação da liberdade, antes de existir uma sentença, uma decisão que aprofunde o mérito da causa, esse prazo será descontado da pena futura. Tá? Atenção, nós vamos estudar que as medidas de segurança não possuem prazo, né, um limite estabelecido pela lei. Tá? O que acontece? Existe um prazo mínimo para a realização do exame de cessação de periculosidade. Sabe-se lá Deus o que é isso. Né? E o prazo para a realização desse exame pode ser fixado pelo juiz. O prazo para a realização do exame inicial, entre 1 a 3 anos. E depois, este exame é realizado de ano em ano. Tá? Então, o tempo que a pessoa permaneceu presa, por exemplo, ou permaneceu internada num hospital, num manicômio judiciário, este período será descontado para fins de antecipação dessa perícia que eu fiz referência, esse exame de cessação de periculosidade. Tudo bem? Uma questão interessante aqui diz respeito à competência para o juízo de detração. Nós tivemos uma reforma, salvo engano, em 2012, que acabou inserindo no Código de Processo Penal a possibilidade de o juiz da condenação, o juiz do processo de conhecimento, realizar a detração e já utilizar a detração para fins, por exemplo, de determinação do regime inicial de cumprimento de pena. Embora a detração também esteja rolada na Lei de Execução Penal, na Lei 7.210 de 84, como pertencente à competência do juízo da execução. Portanto, instaurou-se a controvérsia, é do juiz do conhecimento ou do juiz da execução? Né? Há uma controvérsia doutrinária e jurisprudencial, por exemplo, o professor Fernando Capê sustenta que, na verdade, a modificação promovida no Código de Processo Penal acabou revogando tacitamente a disposição afeta a Lei de Execução Penal, porque regulamentou a mesma matéria de modo diverso, e também essa decisão é favorável ao réu porque ele antecipa benefícios execucionais, ok? Mas há uma controvérsia a respeito de qual juízo fará esta detração, este verdadeiro desconto, né? Uma outra questão que é interessante, pessoal, diz respeito à possibilidade de nós aproveitarmos uma prisão preventiva, alguma privação cautelar da liberdade de alguém e descontar este período em outro processo. O que eu quero dizer? A pessoa está respondendo a um processo por homicídio, mas ela já estava cumprindo prisão preventiva em razão do crime de tráfico de drogas, por exemplo. Será que eu posso descontar esse período que ela estava cumprindo
prisão cautelar pelo tráfico de drogas num crime posterior de homicídio, por exemplo, né? Alguns entendem que se nós admitíssemos esse aproveitamento para casos e crimes diversos, e principalmente crimes posteriores, né, como se o condenado tivesse logrando uma espécie de crédito em relação ao Estado. Ou seja, o tempo que ele ficou preso, né, ele teria um crédito para posteriormente aproveitar isso em futuras condenações, em futuros crimes. Na verdade, portanto, isso não seria admitido, não seria nem lógico, nem racional admitir uma hipótese como essa. Portanto, alguns sustentam que há necessidade de haver uma identidade entre o motivo legal que determinou aquela prisão e o crime pelo qual aquela pessoa está sendo investigada, processada e eventualmente será punida. Há necessidade de haver uma identidade entre essas duas circunstâncias. Maravilha? Tudo bem, André? Até aqui alguma dúvida? Tranquilo? Então vamos lá, pessoal. É isso. Agora a gente vai começar a estudar a seção 2 das penas restritivas de direitos. Tá? Nós vamos analisar cada uma dessas penas, algumas noções gerais sobre a aplicação disto, e depois a gente vai desdobrando, né, os aspectos pertinentes a essas disposições. A primeira coisa que eu gostaria de lhes advertir é a seguinte: as penas restritivas de direitos constituem verdadeira medida de política criminal. Política que visa o desencarceramento, que visa a submissão de alguém condenado por uma pena baixa ao sistema penitenciário, que visa evitar a contaminação dessa pessoa a partir da colocação num ambiente hostil, num ambiente de criminalidade ostensiva, de criminalidade arraigada. Né? Então, as penas de curta duração devem contar com uma benesse do Estado, a partir de um olhar de política criminal, de incentivo à ressocialização, de desincentivo à cultura do encarceramento, né? Utilizando-se essa expressão de maneira genérica, a fim de que nós possamos, então, ter uma racionalidade no nosso sistema punitivo. Tudo bem? Penas restritivas de direitos. As penas restritivas de direitos são, e aqui uma redação dada em 98, né, pela Lei 9.714. Então, quais são as penas restritivas de direitos? Lembrando que as penas restritivas de direitos se enquadram naquela perspectiva delineada pela Constituição Federal, que nós estudamos na aula passada, de penas permitidas no nosso ordenamento. Né? Então, penas de restrição ou suspensão de direitos são admitidas em resposta à violação de bens jurídicos relevantes, né? E também como verdadeiras sanções a crimes praticados, infrações praticadas. Né? Então, quais são as penas restritivas de direitos? Em primeiro lugar, inciso 1, prestação pecuniária. 2, perda de bens e valores. 3, limitação de fim de semana. 4, prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas. 5, interdição temporária de direitos. 6, limitação de fim de semana. Estas são as penas restritivas de direitos previstas no Código Penal. O que não impede que lei especial, uma legislação especial, estabeleça outras condições, outras medidas restritivas de direitos. Né? Estas são aquelas previstas no Código Penal. Nós temos, por exemplo, no âmbito do Código de Trânsito, a Lei 9.503 de 97, a possibilidade de suspensão ou cassação, né, ou perdimento da permissão ou da habilitação para dirigir veículo automotor, diante da prática de algum crime de trânsito. Né, existe essa possibilidade. E nós temos duas características básicas, pessoal, referentes às penas restritivas de direitos. Uma delas é a autonomia, e a segunda é a substitutividade. No que consiste a autonomia das penas restritivas de direitos? Elas estão previstas de maneira autônoma no Código Penal. Elas não estão previstas no preceito secundário, na sanção prevista para aquele tipo legal de crime. Elas estão previstas a partir do artigo 43 do Código Penal. Então, elas têm uma autonomia, um enquadramento próprio na nossa lei penal. Ao passo que a substitutividade dá a ideia de que nós vamos substituir. Então, as penas restritivas de direitos, elas, na verdade, vão substituir,
vão se colocar no lugar das penas restritivas, ou melhor dizendo, das penas privativas de liberdade. Então, inicialmente, há a previsão de uma pena privativa de liberdade, mas se a pessoa fizer jus aos requisitos que nós já vamos analisar, o juiz pode substituir aquela pena privativa de liberdade por uma ou mais, né, pena restritiva de direito, ou penas restritivas de direitos. Tudo bem? Essa é a ideia de autonomia e substitutividade. Deu para entender? O que não impede, novamente, que lei especial regulamente a matéria de forma diversa. E, novamente, eu lhes dou o exemplo do Código de Trânsito Brasileiro. Lá, no próprio preceito secundário, há pena acessória, por assim dizer, de suspensão da CNH, de suspensão da permissão para dirigir. Né? Então, ali, nós percebemos que, na verdade, muitas vezes há uma cumulatividade da pena privativa de liberdade com esta restrição de direito, e também não há uma autonomia. Por quê? Porque a restrição àquele direito fundamental, alguns diriam, está prevista no próprio tipo penal, no próprio preceito secundário. Tudo bem? Então, esta é a noção geral das penas restritivas de direitos. E, novamente, quais são as espécies de penas restritivas de direitos? Em primeiro lugar, prestação pecuniária, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Agora nós vamos estudar quais são os requisitos para que nós possamos aplicar a alguém essa benesse legal, essa medida de política criminal que visa o desencarceramento. Vamos lá? Artigo 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Quando? Olha aqui as características que eu falei: autonomia e substitutividade. Então, as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade. Quando, Gabriel? Inciso 1. Aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, primeira referência, a pena aplicada. Ela não pode ser superior a 4 anos. E por que esta referência não superior a 4 anos? Porque uma pena que não suplante 4 anos, sendo o réu primário, por exemplo, ele faz jus ao regime aberto de cumprimento de pena, ao regime inicial aberto. Né? Então, aqui há uma harmonia entre o regime prisional de cumprimento de pena e essa medida de política criminal. Então, faz jus às penas restritivas de direitos, a esta substituição. Se a pena aplicada, a pena privativa de liberdade, não for superior a 4 anos, mas além disso, e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Atenção, violência é aquela violência física contra alguém. E a grave ameaça é um mal anunciado que vai atingir a pessoa no seu psiquismo, na sua liberdade, na sua autodeterminação. Né? E precisa ser violência à pessoa. Violência à coisa não impede não impede a concessão do benefício. Tudo bem? Ainda, esta violência ela deve ser uma violência na conduta. Atenção, se for uma violência no resultado, também se admite a aplicação das penas restritivas de direitos. Tudo bem? É o que acontece, por exemplo, no crime culposo, em que muitas vezes a violência, no crime culposo de trânsito, por exemplo, e a violência, na verdade, ela decorre do resultado e não da conduta, e não do dolo da pessoa. Tá? Então vamos lá. Pena aplicada não superior a 4 anos, o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, ou qualquer que seja a pena aplicada se o crime for culposo. Então, se o crime for culposo, vale dizer, decorrente de imprudência, negligência ou imperícia, qualquer que seja a pena, isto não impedirá a concessão do benefício, que nós estamos estudando agora. Ok? Inciso 2. O réu não for reincidente em crime doloso. Então, a reincidência vai, a princípio, num primeiro momento, impedir a concessão de um regime diferente do fechado, tá? E também impedirá a concessão de penas restritivas de direitos. Então, o réu não pode ser reincidente em crime doloso. Atenção, e se for uma contravenção penal? Não impede, né, a concessão do benefício, em tese.
né? Se for uma reincidência em crime culposo, também não. Né? E qual o conceito de reincidência, Gabriel? Está lá previsto no artigo 63 do Código Penal. E verifica-se a reincidência quando a pessoa pratica um novo crime, né? Depois de já ter sido condenada definitivamente por um crime passado, por um crime pretérito. Aí, neste momento, nós verificamos a figura da reincidência. Portanto, alguém que comete vários crimes em sequência, mas sem que exista um trânsito em julgado entre uma conduta e outra, ela pode até ser um criminoso contumaz, uma pessoa dedicada à vida criminosa, mas ela não será tecnicamente reincidente. Tudo bem? Então, não pode ser reincidente em crime doloso. E, em terceiro lugar, aqui uma categoria genérica, ampla, a respeito da suficiência da resposta penal, desse tipo de resposta penal. Então, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Suficiente para quê, Gabriel? Para a reprovação e prevenção do crime. Né? Então, o juiz vai analisar a culpabilidade, quer dizer, o grau de reprovação concreta daquele comportamento, os antecedentes, aquela pessoa já foi condenada ou não, mesmo que não seja reincidente, se já tem outras condenações transitadas em julgado, mas que essas condenações já não têm mais a força de configurar reincidência, porque ultrapassado o prazo depurador de 5 anos. Também a conduta social, ou seja, como aquela pessoa se comporta no seu meio social, no seu meio assim, de labor, no seu meio de convivência, de bairro, etc. E também a personalidade do condenado, que é uma situação extremamente difícil de se apurar nos estreitos limites do processo penal. Ou seja, se aquela pessoa tem uma personalidade voltada para o crime ou não, por exemplo, se ela possui algum desvio de caráter, algum tipo de transtorno de personalidade, enfim. Tá? E também, pessoal, a gente vai analisar, o juiz vai analisar os motivos, aquilo que animou a prática da conduta ilícita e as circunstâncias, aqueles elementos que eventualmente podem tornar a figura criminosa mais ou menos grave. Tá? E esta substituição, ela deve ser, repita-se, suficiente e eficientemente voltada para a reprovação e prevenção do crime. Então, reprovar, reprimir aquela prática ilícita que já foi praticada e prevenir a ocorrência de novos crimes, de novas infrações penais. Naquela ideia de prevenção geral e também prevenção especial. Prevenção especial voltada para o agente e prevenção geral voltada para toda a coletividade. Ok? Deu para entender até aqui, André? Parágrafo 2º. Na condenação igual ou inferior a 1 ano, então, condenação igual ou inferior a 1 ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. Se superior a 1 ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos ou multa, ou por 2 restritivas de direitos. Aqui é uma baliza que o legislador dá ao juiz para que ele estabeleça a melhor forma de restringir alguns direitos do condenado. Então, se a pena for igual ou inferior a 1 ano, que é uma situação menos grave, o juiz pode aplicar uma multa ou uma pena restritiva de direitos. E se superior a 1 ano, que é uma situação um pouco mais grave, essa substituição da pena privativa de liberdade pode dar-se por uma restritiva de direitos e multa ou por 2 restritivas de direitos, cumulativamente. Ok? Parágrafo 3º. Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Atenção, aqui é uma válvula de escape dada pelo legislador. Se o condenado, mesmo sendo reincidente, o juiz pode aplicar, mesmo assim, a substituição, desde que, em face da condenação anterior, a medida restritiva, a medida de política criminal, seja socialmente irrecomendável. Aqui é um juízo subjetivo da parte do magistrado, né? Mas claro que amparado em provas, amparado em elementos concretos presentes nos autos. E, por fim, além de ser uma medida socialmente recomendável,
que a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, a pessoa não pode ter sido condenada pela prática do mesmo crime. Gabriel, e o que é ser condenado pela prática do mesmo crime? Aqui prevalece uma interpretação literal, ou seja, que a pessoa não tenha cometido o mesmo tipo legal de crime. Por exemplo, furto, furto, roubo, roubo, tá? Ou outros crimes assim, que vão, né, ser menos graves. Então, o furto, o estelionato, eventualmente algum crime culposo, que haja reincidência. Então, é necessário que haja, portanto, que não haja essa identidade entre o crime que a pessoa já foi condenada e aquele do qual ela está pretendendo ter reconhecido o benefício de substituição. Ok? Vamos lá. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou de reclusão. Atenção. Nós falamos que a pena restritiva de direitos, ela vai substituir a pena privativa de liberdade. E se houver o descumprimento das condições impostas na restrição de direitos? O que acontece? Haverá um incidente de execução penal que vai cassar aquele benefício, né, e restaurar a pena privativa de liberdade. Né? Então, há uma verdadeira conversão da pena privativa de liberdade, da pena restritiva de direitos, que inicialmente substituiu o encarceramento, pela volta, pelo retorno, pela conversão daquela sanção em pena privativa de liberdade. Ok? Evidentemente que no cálculo da pena privativa de liberdade que falta cumprir, ou seja, no tempo de cadeia que aquela pessoa deverá puxar, né, para utilizar uma expressão popular, haverá o desconto do período em que a pessoa já cumpriu direitinho, né, as condições das restrições de direitos impostas. Então, haverá, sim, a dedução, como diz o parágrafo 4º, né? Será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, né? Lógico, a pessoa não pode cumprir mais de uma vez a mesma pena, sob a consequência de nós violarmos o princípio do non bis in idem penal, relativo à pena, mas há uma observação interessante na parte final. Respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou de reclusão. Detenção, reclusão, tipo da pena. E o que seria esse saldo mínimo, André? Você sabe me dizer? Tem alguma ideia? O quanto que você pode cumprir em determinada situação, né? Vamos supor que essa pessoa tenha mais 20 dias de pena privativa de liberdade para cumprir. Ela cumpriu quase inteirinha, né, a sua pena substituída, né, por restritivo de direitos. Mas chegando próximo do final, faltando 10 dias, por exemplo, faltando 20 dias para ela terminar de cumprir a pena, ela vai lá e descumpre. E o juiz reconhece isso, né, dando o direito de ampla defesa, contraditório, e vai lá e converte aquela restritiva de direitos em privativa de liberdade. O que acontece? A pessoa vai cumprir só 20 dias de cadeia, que é tecnicamente o que lhe falta para ter a sua pena integralmente cumprida? Resposta: não, porque por força do parágrafo 4º, há necessidade de respeitar o saldo mínimo de 30 dias. Então, consequência, a pessoa ficará 30 dias presa e não 20 dias, né? Por força desse dispositivo de lei. Tá? É também uma determinação de política criminal. Né? Então, respeitado o saldo mínimo de 30 dias, seja de detenção ou de reclusão. Ok? Parágrafo 5º. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Então, se sobrevier uma condenação à pena privativa de liberdade por um outro crime, compete ao juiz da execução, através de um incidente próprio, avaliar a necessidade de conversão ou não. Imaginemos que a pessoa receba condenação por um crime de homicídio qualificado, regime fechado, 15 anos de reclusão. Ela vai poder continuar cumprindo a restrição de direitos anteriormente imposta? Resposta: não. Então, o que vai acontecer? Aquela pena restritiva de direitos, ela será convertida em privativa de liberdade e haverá, posteriormente, uma soma daquelas penas.
para que a pessoa possa cumprir a sua pena privativa de liberdade de maneira global, mas de forma que não haja essa incompatibilidade entre as espécies de sanção, privativa de liberdade e restritiva de direitos. Tá? É possível, em tese, que a pessoa pratique um crime, André, mas o juiz ele deixa de aplicar essa conversão se for possível, ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior, né? Por exemplo, no caso de ser cabível também para o novo crime uma substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Se for possível uma nova substituição, é um caso em que o juiz deixa de realizar a conversão, por quê? Porque o condenado pode cumprir a pena substitutiva anteriormente atribuída a ele, né? E, novamente, mais uma vez, substituída a pena privativa de liberdade por conta do novo crime, né? Também, imaginando uma hipótese aqui, da pessoa ser condenada e começar a cumprir a pena no regime aberto, que é aquele baseado no senso de autorresponsabilidade do preso, prisão albergue domiciliar. Nós já adiantamos que, no mais das vezes, os juízes acabam atribuindo e transformando a própria casa do condenado em prisão albergue domiciliar, que não tem uma vigilância direta, específica, uma fiscalização muito rigorosa. Em tese, é possível que aquela pessoa cumpra uma pena em regime aberto, uma pena privativa de liberdade, e também cumpra com alguma restrição de direito imposta em virtude de um outro crime, de um crime passado. São exemplos de possibilidade. Tudo depende da análise do caso concreto, evidentemente. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. André, eu vou ter um compromisso agora, eu vou pedir para a gente encerrar a aula de hoje, para nós começarmos a analisar o tema da conversão das penas restritivas de direitos na próxima aula. E aí a gente passa, então, adiante a discutir e aprofundar todos esses pontos aí. Tudo bem? Beleza, Até aqui alguma dúvida, algum questionamento, alguma inquietação? Não? Tranquilão. Então, maravilha. Podemos encerrar por hoje. Pessoal, obrigado mais uma vez. Contem conosco, permaneçam engajados no canal e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Falou.